Bora falar de mais um fone de ouvido hoje? Dessa vez eu trago para vocês o FY-E8 da Blitzwolf. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para falar sobre mais um fone de ouvido aqui com vocês. Dessa vez uma marca que vocês já conhecem, que eu já fiz vários vídeos deles aqui no canal, mas com um modelo um pouco mais atualizado. Ele juntou aí o FY6, o 7, fizeram o 8 e misturaram uma coisa desses dois, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Mas antes de qualquer coisa, desce o player aí, clica nesse botão vermelho gigante que tá escrito inscrever-se, que eu sei que você deixa comentário e ainda não tá inscrito nesse canal. Eu sei, cara, eu sei, aparece pra mim quando você não é inscrito. Então ajuda aí, ajuda esse canal a chegar nos 100 mil inscritos, é só clicar no botão de se inscrever. Mas vamos lá, vamos começar falando de coisas legais desse fone de ouvido, que é o hardware dele. Ele conta com o chip QCC3020 da Qualcomm, e esse chip é um chip super high-end de áudio. E o fato de eu falar disso aqui pra vocês, que eu acho super legal, é que é o mesmo chip que tá no Pamu Slide. Então isso significa que ele tem uma estabilidade de conexão muito boa. Então, por exemplo, eu deixo meu telefone aqui na mesa do escritório, vou na cozinha pegar uma água, ele não perde a conexão. Isso é muito legal, de verdade. A potência do sinal é um pouco melhor, por assim dizer, por conta desse chip. E além disso, ele tem suporte ao protocolo aptX. Isso significa que em dispositivos compatíveis, você perde menos qualidade, menos informação na transmissão de áudio via Bluetooth. É basicamente um protocolo de conexão que faz com que você tenha mais qualidade e, por exemplo, quando você está vendo um vídeo ou uma série ou alguma coisa assim, você tenha menos delay na informação, então o áudio não chega sincronizado para você, muito também por conta do Bluetooth 5.0, mas ele chega com mais qualidade. Então é super legal ter essas tecnologias mais high-end de chip de áudio assim, em um fone de ouvido que não custa tão caro assim. O FY-E8 tá na faixa aí de 200 e alguma coisa reais, eu vou deixar os links dele aqui na descrição, mas eu não gosto de falar o valor fechadinho, bonitinho, porque varia muito, até o dólar faz com que o preço oscile pra caramba. Então dá uma olhada aqui no link, eu vou deixar link tanto de loja nacional quanto importado, que com certeza vai ser de bom grado pra vocês, você vai conseguir importar e comprar no Brasil de uma forma muito simples. Mas vamos lá, vamos falar sobre mais coisas do FY-E8. Como eu falei na introdução do vídeo, eles meio que misturaram o que é o FY-E6 com o FY-E7. Então ele tem aqueles dois drivers do FY-E7, isso é ótimo pra você escutar músicas que tem um punch um pouco mais definido assim, com músicas mais graves e tudo mais, mas também tira proveito em faixas que tem médios bem balanceados. É meio difícil de explicar isso, e eu não sou o cara que sabe sintetizar muito bem a informação de som quando eu tô ouvindo alguma coisa para poder passar para vocês. Eu tento, mas eu ainda não cheguei no nível do Léo do The Mind Headphone, tá? Mas de forma geral, por conta desses dois drivers, ele tem um áudio mais alto, ou seja, você consegue ouvir músicas num volume mais alto mesmo, e ele consegue fazer uma definição um pouco melhor de grave, agudo e médio. Enfim, eu vou entrar um pouco mais a fundo daqui a pouquinho. Mas além disso, além dele ser parecido no FY-E7 nessa questão de ter drivers de grafeno, essa coisa toda, ele é muito parecido também com o FY-E6, que tem essa perninha um pouco mais alongada, então você coloca ele no fone, ele fica essa pílulazinha aqui pro lado de fora do seu ouvido. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, tá tudo bem, é só uma característica, mas no caso do FY-E6 ele não tem o mesmo volume, você não consegue chegar em volume tão alto quanto o do FY-E7 e do E8. Eu falo que eles misturaram esses dois fones de ouvido porque aqui você tem mais bateria do que o FY-E6, chegando aí na casa de umas 4 horas, pra ser sincero é o que eles prometem, mas eu cheguei em 3 horas e 50, foi o máximo. Depende muito de volume ideal, essas coisas todas, mas tá, 4 horas é uma boa faixa, e eles também colocaram essas perninhas, né, que é igual do FY-E6, mas o corpo do FY-E7. Ah, uma coisa que eles melhoraram também, nesses fones aqui, você tem o IPX5, que é uma resistência suor, mas você não pode nadar com ele, por exemplo, ele não vai resistir a isso. Mas se você pega uma chuva, se você sua muito, vai ser tranquilo usar ele na academia, na atividade física, numa boa. Eu achei eles confortáveis de usar, as borrachinhas isolam muito bem os ruídos externos, ele não tem sistema de cancelamento ativo de ruído, mas isso aqui
aqui, já as borrachinhas já são suficientes para cancelar um pouco dos ruídos de academia, enfim, é até meio perigoso você usar isso se você for, sei lá, fazer bike, essas coisas, porque você pode perder um pouco do senso de espacialidade onde você tá, então fique atento a isso, tá? De qualquer forma, vem outras borrachinhas na caixa, então vale a pena você testar qual que é a melhor para você. Para mim, as médias já servem muito bem, mas é bom você dar uma olhada, é bom sempre você procurar qual que é a melhor. Bom, eu tô falando um monte do fone de ouvido aqui, comparando com o FY6, com o E7, esqueci de falar da caixinha dele, né? Bom, a caixinha é um pouco grande demais. Se você quer um fone de ouvido portátil para levar para qualquer lugar, colocar no bolso e tudo mais, talvez esse aqui não seja o ideal para você. A caixinha não tem base de carregamento sem fio, ela usa a conexão USB do tipo micro USB para poder carregar, e ela é um pouco gorducha demais, então você vai precisar colocar ela na mochila ou em bolsa. Mulheres aí, ó, que assistem o canal, vai ser legal para você colocar na sua bolsa, mas levar no bolso da calça de uma bermuda vai incomodar um pouquinho. Talvez outros fones cumpram melhor esse papel, mas de qualquer forma é uma caixinha compacta, por assim dizer, né? Ela consegue dar mais 4 cargas completas nos seus pares de fones de ouvido, então totaliza aí mais ou menos 20 horas de reprodução contínua se você tirar ele carregado e tudo mais. Tem gente que vai carregar ele uma vez por semana. Eu esperava que fosse um pouco mais de bateria, ainda mais comparado com o FY6, que também tinha essa perninha no fone e conseguia entregar um pouco mais de bateria. Tudo bem, é só uma característica dele, mas 4 horas já não é tão ruim assim, mas é aquele negócio, quando eu começo a testar fones de ouvido que entregam um pouco mais de alguma coisa, como é o caso de bateria, quando eu volto para esses fones que não tem tanto destaque em bateria, como é o caso do FY8, eu sempre fico querendo um pouco mais. 4 horas já é o suficiente para a maioria das pessoas, eu só tô sendo chato aqui querendo que ele tenha mais bateria, tá? Eu acho que antes da gente partir de fato para a qualidade de som desses fones, deixa eu falar um pouco mais do microfone desses FY8. É assim que uma pessoa vai te ouvir quando você estiver ou numa videoconferência ou numa chamada. Ele tem microfone dos dois lados e os dois microfones são usados para poder usar na chamada. Sem querer ser muito detalhista de como funciona o áudio do FY8, eu diria que ele é um fone de ouvido que consegue atender muito bem a galera que quer um pouquinho mais de qualidade de áudio, por conta do chip, por conta do protocolo aptX, por conta do isolamento das borrachinhas, mas que vai acabar perdendo em algumas coisas. Eu vou explicar um pouco melhor. Esse fone é indicado para quem vai usar um fone na academia, para atividade física. Ele já tem a proteção IPX5, então isso é super legal, mas esse aqui é um fone que não vai conseguir reverberar muito bem todas as faixas de frequência, por assim dizer. Eu falo isso porque, assim como o FY7, ele também tem os dois drivers, né, de cada lado para poder melhorar a ressonância do som, mas vez ou outra eu tive que usar um pouco do equalizador do meu smartphone para poder dar, para subir um pouco mais o grave, a extensão do grave dos fones de ouvido. Não é que esse fone é ruim, não é isso. É que você precisa ter uma atenção um pouco maior quando você tá querendo extrair o máximo de um fone de ouvido. Eu tô ouvindo muito fones que tem uma qualidade superior, cabeado. Então quando eu venho para fones de ouvido que não são muito caros, mas que já querem entregar um pouco mais de qualidade, sempre fica faltando alguma coisa para mim. Então assim, quando eu escuto fones de ouvido que tem uma qualidade melhor, eu acabo querendo trazer para esses fones aqui também a mesma ressonância, sabe? Então eu sinto um pouco falta de um áudio mais encorpado, assim, por assim dizer. Esse fone aqui você vai conseguir ouvir numa boa suas músicas, não fica triste se você comprou um FY8 e tá esperando chegar alguma coisa, ou se você tá decidindo ou não se compra ele, mas assim, é um fone de ouvido pra galera, é um fone de ouvido pras massas, por assim dizer. Esse fone de ouvido é indicado pro cara que não vai se importar se, por exemplo, estiver escutando uma música que tem um tom um pouco mais grave, né, subgrave, grave, ele vai começar a saturar e não vai reverberar do jeito que deveria. Então assim, é um fone de ouvido pra podcast, pra vídeo, pra essas coisas, pra músicas mais pop, muito bom, mas que quando você pega no detalhe ali, ele não é muito indicado, sabe? Então assim, pra resumir, é um fone de ouvido que não custa tão caro assim, mas que entrega uma qualidade super legal. Como eu falei, ele é muito indicado pra galera da academia, pra galera que vai fazer uma atividade física e que quer um fone de ouvido Bluetooth que já consiga reproduzir muito bem todas as faixas que vai ouvir. Se você é um cara que quer um pouco mais de qualidade, talvez não seja o caso, mas também ele não é tão caro assim, então não dá pra esperar muito de um fone de ouvido que custa o que ele custa, sabe?
É um fone de ouvido que vai bater ali de frente com até os próprios FY alguma coisa da Blitzwolf. Eu acho que a Blitzwolf faz tanto modelo que eles acabam se concorrendo entre si, mas é um fone de ouvido bem legal. Eu não indicaria ele se você quer o mais custo-benefício, porque nessa casa tem o Insman Airbuds 2, que eu já falei dele aqui no canal, inclusive, e também não indico pro cara que quer o máximo de qualidade possível, porque não é o caso dos Blitzwolf. Em nenhum deles, tá? Tem fones de ouvido que entregam um pouco mais de qualidade, até custando um pouco menos do que ele. Eu acho que com tantos modelos no mercado, eles acabaram perdendo um pouco a mão no FY-E8. Mas enfim, dependendo da oportunidade de compra que apareça, vai valer super a pena. Enfim, esse aqui é o meu review do FY-E8, um fone de ouvido Bluetooth da Blitzwolf, que eles me mandaram para poder mostrar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Não custa nada, é só clicar no botão se inscrever aí, porque esse ano a gente tem que chegar em 100 mil inscritos. Por favor, vamos fazer isso. Vou fazer isso acontecer. Mas se eu tirei alguma dúvida sua, ou se eu te ajudei a comprar ou a não comprar o FY-E8, se inscreve aqui, deixa um like e deixa um comentário também, porque ajuda pra caramba. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.